Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Igualmente IKEA. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos, toda a gente, ao podcast Igualmente IKEA. Quarto episódio, pode sempre ouvir os podcasts nas aplicações ou então ver no YouTube e comentar e participar. Temos muitos episódios de vários temas e já abordámos este tema uma vez, mas voltamos, infelizmente, a constatar que há muito a fazer ainda. Mas antes de irmos até aí, a explicar que hoje temos convidados espalhados pelo país, no Porto, em Braga e aqui comigo. Já vou explicar quem está cá hoje. Primeiro dizer que hoje falamos sobre, mais uma vez, violência doméstica. Violência doméstica que continua a ter casos muito elevados em Portugal. Não é, obviamente, uma circunstância completamente fechada em Portugal. No mundo inteiro acontece e a pandemia veio agravar alguns destes valores. Segundo a Organização Mundial de Violência da Saúde, aliás, 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de violência doméstica, seja ela física ou psicológica. A mesma entidade aponta que ao longo da última década a violência doméstica já tenha afetado 736 milhões de mulheres. São valores mundiais. Em Portugal, até 31 de outubro de 2021, a PSP registrou 11.449 participações de violência doméstica. Nos últimos 20 anos foram registrados mais de 215 mil casos de violência doméstica. Até ao final de 2019, morreram 35 pessoas assassinadas em contexto de violência doméstica, número que baixou ligeiramente para 32 em 2020. As mortes continuam, a violência continua a existir. Vamos tentar perceber porquê com os nossos convidados de hoje e o que é que está a acontecer, não é? O que é que está a ser feito também para combater este flagelo. Começamos pela Aline Castanho, colaboradora da IKEA, que está em Braga. Olá, Aline. Colaboradora na IKEA de Braga, onde começou a trabalhar em 2017, é casada, mãe de um rapaz de 25 anos, nasceu no Brasil, chegou a Portugal em 2010, em princípio só para estudar, fez a licenciatura em Gestão de Empresas no Brasil e tem uma pós-graduação em Relações Internacionais e Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho. Durante algum tempo da sua infância viveu num ambiente de violência doméstica, vivia com a mãe e 4 irmãos, o irmão mais velho, uma irmã e outro irmão. Olá, Aline. Já vamos conversar melhor. A Hilda Afonso está no Porto, diretora técnica para Ti, Centro de Atendimento e Acompanhamento para Mulheres Vítimas de Violência. A UMAR é uma União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma associação de mulheres constituída a 12 de setembro de 1976. De um percurso de quase 30 anos, a UMAR conseguiu unir várias gerações de mulheres e abrir espaço de intervenção para as mais jovens. Olá, Hilda. Olá, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Comigo tenho o intendente Paulo Ornelas Flor, da PSP Amadora, é desde fevereiro de 2020 o comandante da Divisão Policial da Amadora, bem-vindo. Olá. Com formação académica na área da Segurança Pública, licenciado pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, conta também com uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Comunicação pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Em 2015, o então subintendente da PSP, Paulo Ornelas Flor, foi agraciado com medalha de prata de serviços distintos por despacho assinado pela Ministra da Administração Interna da altura, Anabela Rodrigues. O Centro de Apoio à Vítima da Violência Doméstica, que vamos conhecer melhor hoje, na Reboleira, é um novo espaço criado pela Câmara da Amadora em 2021, com o envolvimento da PSP. Aqui, polícias com formação adequada e assistentes sociais atuam como um primeiro contacto no processo de resposta para vítimas de violência doméstica. Depois de analisarem cada situação individualmente, ajudam e encaminham a vítima a decidir sobre os passos seguintes que deve tomar. Alguns deles, ou um dos primeiros, é ultrapassar a vergonha de relatar uma situação destas, até porque tudo se altera a partir desse momento. Vamos primeiro começar pela Hilda. Hilda, olá. São muitos anos a trabalhar com mulheres, mas a trabalhar neste contexto em Portugal. Portugal, obviamente, é um país inserido num contexto europeu, com uma cultura infelizmente ainda muito machista, mas há alguma razão específica para haver tanta violência doméstica em Portugal? Tem a ver com este machismo? Tem a ver com a lei não ser, se calhar, suficientemente pesada? Como é que vê a evolução dos últimos anos? Bem, os números em Portugal não são piores do que os números noutros países da Europa. Claro que há países que estão melhor do que nós. A questão de aquilo que falta fazer, a lei protege as mulheres. Nós temos estes números porque é necessário fazer uma aposta muito importante na prevenção primária, trabalhar com as crianças e com os jovens para que não reproduzam estas relações baseadas na violência e não no respeito e na tolerância. E também estes números que temos agora são fruto da coragem das mulheres para avançarem e fazerem denúncia, porque quando começámos este trabalho as denúncias eram muito inferiores àquelas que temos agora, e não é porque a violência aumentou, é sim porque agora as mulheres procuram ajuda
Também porque agora existem respostas que, quando nós começamos nos anos 2000, que apareceram as primeiras respostas, não existia um espaço para as mulheres recorrerem, e nas polícias agora começam a existir cada vez mais espaços adequados para receberem as denúncias de violência doméstica. No início dos anos 2000 isso não existia e muitos agentes nem sequer estavam preparados para receber uma denúncia de violência doméstica. Portanto, nós fomos avançando, Portugal foi avançando nas respostas e no apoio às vítimas, e por isso mesmo também cada vez há mais denúncias, porque as mulheres e as vítimas sentem que podem recorrer e podem pedir ajuda. E isto é importante, não sermos só negativos, também precisamos de enviar uma mensagem positiva, que é: procurem ajuda, porque felizmente, embora falte muita coisa e ainda se pudesse fazer muito mais, já existem respostas espalhadas pelo país. Existe uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, com centros de atendimento em quase todos os concelhos do país, por isso procurem ajuda, não fiquem em silêncio, não fiquem sozinhas, porque não estão sozinhas, podem pedir ajuda. Eu agora vou à Aline, que infelizmente viveu uma situação no seu crescimento em que havia um ambiente de violência doméstica. Aline, eu não quero ser invasivo, portanto eu não vou fazer perguntas muito específicas, mas na tua opinião, ou naquilo que viveste, porquê que acontece a violência doméstica numa casa? Tem a ver com a maneira como os homens eram educados, tem a ver com o facto de se calhar ninguém ter denunciado e portanto a coisa continua. Como é que foi a tua experiência no Brasil? Se quiseres partilhar connosco, claro. Sim, Rui. No meu caso específico, eu acredito, do que eu me lembro, né, porque eu escolhi guardar algumas coisas e outras não. Claro. E eu me lembro que meu pai bebia muito. Então, o álcool interferia muito nisso, além do machismo. Então, a minha mãe não podia trabalhar, minha mãe não podia falar com as vizinhas. E, fora isso que você relatou, ninguém ajudava. A verdade é que ninguém acreditava que aquilo se passava na minha casa. Não é? O meu pai era muito educado na rua, era um gentleman, ninguém acreditava quando minha mãe contava. Então, só quando aquilo evoluiu para um grau de violência muito, muito agressiva, e eu não tenho problema nenhum em relatar isso, porque eu escolhi fechar as feridas e viver uma relação com meu pai, ele é meu pai, não é? E a maneira como minha mãe também lida hoje com isso, depois de já alguns anos de divorciados, eu escolhi fechar essas feridas e escolhi falar. Por quê? A partir do momento que eu falo, eu consigo ajudar outras mulheres, outras pessoas a identificar, porque não é só a violência física, a violência psicológica, a manipulação. E cada vez que eu falo com outras pessoas, além de continuar com essa ferida completamente cicatrizada e fechada, eu consigo impulsionar mais mulheres a denunciar, porque minha mãe tentou muitas vezes denunciar, e o fato de meu pai ser um militar, hoje ele é reformado, trabalhou 35 anos como militar, é como se as portas não se abrissem. Naquela época nós não tínhamos a delegacia da mulher, como temos hoje no Brasil, não existia a Lei Maria da Penha, que protegia, então ninguém ajudava. E ainda, eu nem sei se aqui tem essa expressão, ainda tinha isso antigamente, que era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não? Tem essa expressão, tem, infelizmente. E eu acho que isso explica muita coisa também. Exatamente. E algumas coisas eu me lembro, assim, perfeitamente. Outras eu escolhi deletar. O que é que fez alterar essa circunstância em tua casa? Foi a tua mãe que denunciou e portanto saiu com vocês de casa? Foi alguém que interviu? O que é que aconteceu? Não, a minha mãe pensava assim, depois já adulta, né, e conversávamos, ela dizia assim: eu não posso ir embora com 4 crianças. Eu nunca trabalhei, a única coisa que eu sei fazer é a lida da casa, cozinhar, passar, lavar. O que eu vou fazer com essas 4 crianças? Então ela pensou: quando o mais velho tiver por volta de 12, 13 anos, que eu consiga fazer alguma coisa, eu acho que eu vou ter coragem. Então ela aguentou todo esse tempo. Mas eu ainda insisti com ela em querer saber quando foi que ela teve esse start. E ela me disse que ela leu um livro, que foi uma vizinha que lhe ofereceu um livro de uma psicóloga, que hoje é política, Marta Suplicy.
O curioso é que quando eu digo isso, as pessoas me perguntam: e você já leu esse livro? Eu nunca quis saber nem o nome do livro. Não sei porquê. Nunca tive curiosidade. Mas ninguém ajudou a minha mãe, nem familiares, nem vizinhos. Um dia ela saiu de casa, foi ao tribunal e pediu o divórcio. Okay. Foi assim, mas depois de muito, muito tempo. Eu me lembro perfeitamente, essa é uma das imagens que eu nunca esqueci, a minha mãe encostada numa parede, acuada, toda ensanguentada, não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. Essa é uma imagem que sempre ficou nítida na minha memória. E outra, eu era muito defensora da minha mãe, e ela conta isso hoje, por isso que hoje ela vive comigo, nós somos muito ligadas. Eu me lembro de subir no pescoço do meu pai, assim, pelas costas, pegar um cabo de vassoura e dizer: solta ela, solta ela, solta ela. O meu outro irmão mais velho ficava coado num canto, a minha irmã, a do meio, não sabia o que fazer, e eu sempre defendia minha mãe, sempre. E em cima dele, pegava chinelo, pegava cabo de vassoura para tentar libertar. E pensava: mas por que ele faz isso? Eu me lembro de ter esse pensamento. Ela cozinha uma comida tão gostosa, a casa está sempre arrumada, ela faz... Por que ele faz isso? E sempre coloquei na minha cabeça o que eu não queria para mim. Foi sempre muito sério que eu não queria ter esse tipo de convívio familiar. Embora eu sei que às vezes isso poderia ser uma coisa muito natural para mim, foi o que eu aprendi, foi o que eu vivi, foi o que eu vi. Mas eu escolhi: eu não quero isso. E quando eu começava a me relacionar, bastava uma mulher para mim e falar assim: você vai com essa roupa? Nunca mais ele via minha cara. Sim. Nunca mais. Nunca mais. Então eu criei ali uma barreira de defesa, lógico, também, um mecanismo de defesa muito forte, mas também vi muita força na minha mãe. Entendi que ela pensava e se preocupava muito em nós. Onde que eu vou com esses 4 mil? Porque minha mãe não tinha familiares, a minha mãe cresceu sem pai, sem mãe, sem amor de mãe. E eu pensava: poxa, ela não teve mãe, eu não conheci minha avó materna, minha mãe tem tanto amor para nos dar, ela é tão forte, por que eu também não posso ser tão forte assim? E é por isso que eu lido com essa situação. Quando a Inês me perguntou, eu não tenho problema nenhum em falar, eu acho que me fortalece, porque quanto mais falarmos sobre esse tipo de assunto, mais pessoas entenderão situações, mesmo que a agressão não seja física, não é? Podem entender situações que possam até acarretar para uma violência mesmo mais física, não é? Então eu escolho falar sempre, eu me sinto mais... Combater o silêncio, não é? Combater o silêncio é importante. Exatamente. Eu entendo, as pessoas que não querem fazer é completamente compreensível. Eu escolhi agir de uma forma diferente. Já voltamos a falar melhor, Aline, mas obrigado pelo teu testemunho, pelo seu testemunho. Hilda, o principal medo de quem faz uma denúncia qual é? O principal medo de quem faz uma denúncia por um lado, são dois. Por um lado, que essa denúncia resulte em justiça para essa vítima, não é? Essa dúvida do que é que vai acontecer a seguir. E o medo mais importante é de qual vai ser a reação do agressor quando souber que essa denúncia foi apresentada. Por isso é que o risco aumenta muito quando se faz denúncia, e por isso é que é muito importante procurar ajuda e procurar uma resposta especializada nesta área para dar o apoio necessário para aquela pessoa se colocar em segurança e não correr o risco de ser agredida ou ser gravemente agredida pelo agressor quando ele perceber que a denúncia foi apresentada. Então, tentando descobrir melhor como é que funciona este universo das denúncias, atendendo para Ornelas Flor, ainda não conversámos, Portugal tem embora já tenha sido realçado que obviamente todos os países têm os seus próprios problemas e a sua relação com a violência doméstica. Em Portugal, eu não sei em que altura que passou a ser um crime público, mas já foi... 2005, salvo erro. 2005, Hilda? Sim. 2005. Houve uma alteração por completo do comportamento das vítimas e dos agressores, ou simplesmente porque a partir do momento em que é um crime público passa a fazer parte do cadastro, toda a gente fica a saber, não é? Isso alterou as coisas. Sim. Alterou drasticamente as coisas. Até então nós estávamos perante uma situação que dependia sempre de queixa da vítima. A partir de 2005 tivemos uma situação nova em que qualquer pessoa, com colher ou sem a colher entre o marido e a mulher, podia ter um impacto positivo, ou pelo menos um impacto na vida daquela família, do casal ou da mulher que estava a ser vítima de violência doméstica, porque
temos que ser muito sinceros, mais de 90% das vítimas são mulheres, independentemente de existirem e continuarão a existir homens vítimas de violência doméstica, mas essa é uma realidade que ainda é muito, do ponto de vista de vitimização, do lado das senhoras e não do lado dos homens. E isso vai alterar drasticamente estes números. Aliás, nós começamos a ter consciência, nós, em termos de globais de Estado, de polícias, de forças de segurança, da verdadeira dimensão do fenómeno da violência doméstica a partir do momento que ele é tornado público, em que passa a ser um crime que é estatisticamente mensurável ano após ano, em que nós percebemos a dimensão e a evolução deste crime e, portanto, hoje em dia, felizmente, mais de 15 anos depois, mais de uma década depois, temos consciência da evolução que temos feito, da realidade com que nos temos deparado todos os anos e das respostas que também tivemos que adequar nesta mais de uma década às vítimas que entram pelas esquadras e que, desesperadas da vida, neste primeiro passo que é tão crítico, quando se dá, que tenham de facto uma resposta à altura para aquilo que estão a viver. 215 mil casos em 2 décadas. Sim. É muito, são muitos casos, é muita gente, não é? Essa alteração do facto de ser um crime público, portanto, neste momento, explicando, se alguém souber de uma situação de violência doméstica, pode relatá-la às autoridades. Exatamente. E a partir desse momento desencadeia-se um processo. Há um processo, independentemente da vontade ou não da vítima, há um processo. Portanto, são levantadas, vocês contactam as pessoas, tentam descobrir o que é que se passa. Exatamente. Vão imediatamente à casa da vítima? Vamos. Ok. Vamos. Aqui, claramente, é também por isso que hoje em dia, se me perguntarem do ponto de vista policial qual é das situações mais complexas de intervir para um polícia, independentemente de existirmos, de termos incidentes tático-policiais em que há reféns, em que há armas de fogo, em que há alguma envolvência de risco muito superior, o enquadramento da violência doméstica é de facto muito complexo. É complexa a intervenção dos polícias, porque também têm família, porque também são filhos, porque também, se calhar, alguns dos polícias vivenciaram no passado alguns comportamentos desviantes dos seus pais, ou progenitores, ou familiares, e tem que lidar emocionalmente com uma situação que está a acontecer. E tem que ter a capacidade, a frieza, o discernimento, o enquadramento legal para discernir aquilo que têm para fazer, que respostas dar, o que é que devem de fazer, se vão retirar a senhora, se a senhora tem filhos, se esses filhos são também eles próprios vítimas de violência doméstica, se há outras pessoas no interior desta casa. É uma situação muito complexa do ponto de vista de gestão emocional. Agora, felizmente essa resposta existe. Felizmente nós podemos dizer hoje, em 2022, que estamos perante uma sociedade evoluída que percebe claramente que já existe uma resposta e que existe de facto a capacidade de nós podermos ter a percepção enquanto vítimas que de facto há uma solução. É difícil, é muito difícil este primeiro passo. É extremamente penoso este primeiro passo de sair deste contexto de lar, deste contexto de família. Ainda esta manhã, num Conselho Municipal de Segurança da Amadora, falávamos sobre isto também no âmbito da violência doméstica. Hoje em dia, as famílias já não são a família tradicional que nós tínhamos há 10 anos. E, portanto, isto evoluiu. Com esta evolução, também evoluímos para outros níveis de violência. As redes sociais vieram trazer outra dimensão ao fenómeno da violência doméstica. Níveis, não é? E, portanto, tudo isto tem que ser encarado como uma forma de também nós, enquanto forças de segurança, evoluirmos neste processo de avaliar, identificar, prevenir, adequar as respostas e de facto sermos um fator determinante para o sucesso futuro desta pessoa que deu este primeiro passo. Após o primeiro passo, e eu sei que existe uma rede que dá respostas a pessoas, não é? Portanto algumas pessoas ficam completamente, porque ao decidirem isso estão quase a pôr dinamite na própria vida, não é? Aquela vida esfuma-se, porque já não podem estar com aquele agressor, ao mesmo tempo que o agressor se calhar depois quer retribuir e há ali uma lógica muitas vezes, imagino, quase de perseguição, não é? E entra em zonas muito complexas e muito difíceis de gerir, e ainda bem que traz essa equação, o lado emocional das coisas, porque eu acho que nós muitas vezes esquecemos, falamos só de estatísticas e de números e de coisas e esperamos que os polícias se comportem de determinada maneira, e depois somos todas pessoas, não é? Portanto deve ser muito complexo gerir isso e entrar numa cápsula que é uma vida. Sim. Mas há uma altura, e a sensação que eu tenho, e até da experiência que tivemos aqui noutro programa sobre este tema, que parece que o sistema, a dada altura, não dá respostas céleres o suficiente. E não sei se a justiça, isso depois é outra conversa, não é? Que demora tanto, mas parece que há uma desproteção depois a longo prazo. Que é, eu relatei, eu disse, até vamos para a justiça,
mas demora tudo tanto tempo e se calhar a pena não é grande. Muitas pessoas queixam-se disso, não é? Que as penas são muito pequenas. Como é que se gera isso também? Se navega... Bem, a pena máxima do ponto de vista do Código Penal para uma situação destas, estamos a falar de 5 anos de prisão efetiva. De facto, face à dimensão de moldura penal, no máximo em Portugal, que são 25 anos para um crime de homicídio, de facto, estamos aqui perante um quadro penal distinto. Ainda assim, eu julgo que hoje já estamos muito mais robustecidos do que estávamos no passado. Eu dou claramente aqui um exemplo, também ainda ao encontro desta questão emocional. Nem todos os polícias conseguem lidar com estes fenómenos. Claro. E temos que ser muito pragmáticos nisto. Na construção, o Rui falou, na construção deste novo espaço de violência doméstica que foi criado na Amadora, no caso em concreto o espaço Ocaso, e se me perguntar o que é Ocaso, dir-lhe-ei que em Esperanto, linguagem universal, Ocaso significa oportunidade, é isso que nós queremos dar às pessoas, uma nova oportunidade. Nesta criação foi preciso identificar alguns polícias... Esperanto, não estava à espera. Não esperava Esperanto. Foi de facto encontrarmos aqui uma simbiose entre aquilo que era uma novidade no território e um nome que pudesse ser adequado a essa mesma resposta. E quando nós formámos este conjunto de polícias, houve uma das polícias que, passado um mês, veio ter com o comandante de divisão e disse: eu não consigo. Já não consigo dormir, já não consigo ser polícia e sei que não tenho capacidade para estar neste espaço a ouvir vítimas de violência doméstica e, portanto, o meu papel aqui enquanto comandante de divisão naturalmente foi certamente que esta polícia tem condições para ser uma boa polícia noutras circunstâncias, noutro serviço, mas não está talhada para esta realidade porque emocionalmente, psicologicamente já pesa demasiado e, portanto, é este o processo também que temos que saber fazer enquanto comandantes, enquanto gestores, enquanto líderes destas pessoas, perceber quem é que são os polícias que têm capacidade para lidar com estes fenómenos, porque nem todos temos capacidades para o fazer. O que é que acontece neste espaço em específico que o diferencia dos outros? Este espaço, comecemos pelo espaço, onde claramente esta marca onde nós hoje estamos inseridos, o IKEA, é determinante para o sucesso do espaço. Aquilo que nós quisemos construir desde o início foi adequar um local como se de uma casa se tratasse e não se de uma esquadra se tratasse. Portanto, quem entra no espaço Ocaso vai entrar numa casa, com sofás, com hall de entrada, com casas de banho, decorada pelo IKEA, portanto, familiarizada com aquilo que é o de melhor que se pode ter. Uma sensação de espaço seguro, não é? Uma sensação de espaço seguro. E a partir daqui conferir a possibilidade dos polícias que ali estão, por vontade própria, por formação própria, poderem dar esta resposta. Qual é que é a mais-valia destes espaços? É conseguirmos trabalhar em parceria. Trabalhar em parceria numa primeira fase, por exemplo, para acomodar esta vítima, porque há vítimas que chegam a estes espaços, mesmo trazidas por carros de patrulha no âmbito de circunstâncias de vida muito deficitárias, com falta com fome, sem roupa, com os filhos completamente destruturados também porque acabaram de vivenciar situações críticas em ambiente familiar e, portanto, aquilo que nós fizemos foi adequar também com outras marcas o espaço para permitir que as pessoas, quando ali chegam, primeiro estabilizamos as pessoas, estabilizamos emocionalmente as pessoas para prepará-las para o inquérito que se vai seguir, que é duro, como devemos imaginar. Claro. Aquilo que também tentamos fazer, e estamos a fazê-lo na Amadora, é não vitimizar duas vezes esta pessoa, que era muitas vezes o que acontecia. A pessoa vai denunciar e depois a denúncia vai para o Ministério Público, volta novamente para inquérito policial e a vítima é novamente inquirida. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer a partir de agora é, neste mesmo momento, nós ouvimos a vítima, inquirimos a vítima e enviamos para o Ministério Público. A parte judicial também já se alterou, isto é, o Ministério Público neste momento já tem equipas que só trabalham violência doméstica, portanto, para celerizar aquilo que eu ainda há pouco estava a dizer, que de facto o tempo da justiça é diferente do tempo da vítima. A vítima quer para ontem a resolução para o problema que foi tão difícil dar aquele primeiro passo. Até porque pode estar em perigo, não é? Exatamente. Depois analisamos o contexto familiar, analisamos do ponto de vista de segurança da vítima as condições em que ela está, se pode voltar à sua casa, se tem condições de um familiar a acolher, se tem que ser colocada numa casa de abrigo, se as crianças também têm que ser colocadas noutras escolas. Portanto, há todo um processo de avaliação e análise que é feita para cada uma destas vítimas para encontrar
uma resposta o mais personalizado possível para aquela pessoa e não um conjunto de respostas vasto que dá para qualquer uma delas. E portanto é isso que nós fazemos. A partir dali, como há esta ligação muito específica entre Câmara Municipal da Amadora, através das técnicas da ação social que nos permitem fazer logo de imediato um relatório psicossocial daquela vítima, com a estrutura judicial, o Ministério Público, a trabalhar diretamente com os processos de violência doméstica. Portanto, temos a certeza, pelo menos neste momento, em 2022, que estamos muito mais céleres do ponto de vista de ligação entre vítima, forças de segurança, estrutura judicial, do que estávamos há 10 anos, seguramente. Qual é o maior desafio no momento? O maior desafio no momento é garantirmos, enquanto uma das partes visíveis da solução, que as vítimas percepcionam verdadeiramente que essa parte visível da equação é determinante para este primeiro passo que vai alterar completamente a vida das pessoas, que vai alterar a dinâmica familiar, que vai alterar um conjunto de variáveis, que expõe, não é? mas que pode vir a ter uma solução próxima e vale a pena. Quer dizer, tivemos e vamos continuando a ter testemunhos, felizmente muitos. A Aline deu hoje um desses testemunhos. Vale a pena dar este primeiro passo quando as coisas não estão bem, e é fácil identificar quando não estão bem em ambiente familiar. Em Portugal, a pandemia também ajudou a escalar os índices de violência doméstica. No estudo divulgado no início do ano, a Escola Nacional de Saúde Pública apurou que 1/3 dos inquiridos em estudo sobre violência doméstica foi vítima pela primeira vez na pandemia. Hilda, isso já tinha constatado isto? A sensação que dá é porque a partir do momento em que isto aliás é uma tendência infelizmente mundial, não é? A partir do momento em que muitas pessoas ficam fechadas em casa com o seu agressor, não têm hipótese de fugir e portanto a independência financeira se calhar para poder fugir também não existe naquele momento. A pandemia revolucionou tudo muitas vezes para pior. Como é que foi vivido este, pelo menos da sua experiência, Hilda, no Porto e com o Umar? Como é que tem sido? Nós na Umar, e nós temos centro de atendimento em Almada e no Porto, tivemos muito trabalho durante o confinamento e desde o início da pandemia temos tido um aumento grande de pedidos de ajuda, porque a questão aqui na violência contra as mulheres não é a primeira vez, a primeira situação de violência aconteceu durante a pandemia. Não. Na verdade, depois, quando vamos explorar este assunto, já existiam outros episódios que também eram de violência doméstica, mas se calhar não foram considerados tão graves que merecessem o pedido de ajuda. E o facto de as pessoas estarem confinadas dentro da mesma casa e não poderem sair, provoca, para já estão mais tempo juntos e acontece mais vezes e com mais frequência os episódios de violência, porque nós quando estamos a falar de violência não estamos só a falar de violência física. Estamos a falar também da violência psicológica, da violência económica e da violência sexual. Ora, ao estarem 24 horas juntos, dias e dias sucessivamente, estes episódios vão ser mais frequentes e provavelmente a tensão que vai existir vai provocar também que estes episódios sejam mais graves. E isto faz com que as mulheres ou as vítimas, mas nós sabemos que são principalmente as mulheres, as vítimas são principalmente as mulheres, se sintam de tal maneira assoberbadas com esta violência que fazem o clique de eu tenho que pedir ajuda porque eu já não aguento mais. Porque psicologicamente, se estes episódios forem esporádicos e se não tiverem uma escalada muito rápida, estas mulheres vão perdoando até pelo ciclo da violência, não é? Que há sempre uma fase de lua de mel, de pedir perdão, de fazer promessas. Desculpe interrompê-la, só para contextualizarmos. Qual é o ciclo da violência doméstica e quais são os sinais a que devemos estar atentos e atentas? Porque eu acho que é importante relembrar, porque muitas pessoas às vezes não conseguem perceber que de facto, se calhar aquilo já se qualifica como violência psicológica. Se puder ajudar-nos. No ciclo da violência doméstica, o que acontece é que
inicia-se a relação e há muito amor, muita paixão, e há pequenas coisas que nos devem logo alertar para que exista um problema. Por exemplo, quando o nosso companheiro ou a nossa companheira nos controla muito onde estamos, o que é que estamos a fazer, onde vamos, que aparentemente é uma preocupação connosco, é amor, preocupa-se connosco, mas isto pode ser um sinal já de um controle abusivo. De a pouco e pouco estes sinais vão aumentando e há um dia em que nós nos aborrecemos com o nosso companheiro ou a nossa companheira porque fez alguma coisa que nós não gostamos. Imaginemos num jantar de família ou num jantar com amigos, fazer uma cena de ciúmes ou querer controlar o que nós estamos a dizer ou com quem estamos a falar, e nós aborrecemos-nos nesse dia e ele continua a afirmar a sua razão e há ali uma discussão e há um momento de tensão e há uma zanga e depois a seguir há o período da lua de mel em que pede desculpas, em que diz que não vai voltar a fazer ou em que argumenta eu só fiz isto porque gosto muito de ti, porque se eu não gostasse de ti não teria feito isto, não te teria controlado e nós perdoamos e estamos mais algum tempo, que é uma fase de paz podre, não é? Ou uma fase que vai depois evoluindo para a tensão, em que nós acreditamos que as coisas vão mudar. E depois volta-se a dar um novo episódio. Aline, mas depois estes ciclos de violência, eu vi-te a acenar com a cabeça assim, provavelmente viste isso muitas vezes, ou já ouviste também pessoas que conheces a viver coisas do género. Existe mudança de comportamento? Pode-se acreditar numa mudança de comportamento, na tua opinião? Eu acredito que sim. Acredito sim. Primeira coisa que eu acredito é falarmos sobre o assunto. Sempre. Não tem que ser um mito, não tem que ser uma coisa escondida. Temos que falar sobre os assuntos com as pessoas que entendem, que possam fazer algo pelas vítimas. E outra coisa é a base da educação. Começar com as crianças em casa, não é? Filhos que veem um comportamento extremamente machista ou agressivo, como ela estava a falar, em casa, aprendem a lidar com a situação, com esse ciúme, não é? Doentio, do que vai usar, onde está, mensagem no telemóvel. E eu acho que cada vez mais com o uso das redes sociais isso também passou a aumentar nos mais jovens, não é? E que é um indício de que sim, possa ser um agravante para um tipo de violência doméstica. Claro. E nas relações também. Eu participo algumas vezes de lives em redes sociais, de grupo de mulheres que se ajudam e sempre falo. E uma vez uma ouvinte disse, é muito fácil para você porque você percebeu desde cedo aquilo que você não queria para você. Mas eu sequer consigo identificar esse tipo de situação. Esta tendência de nem sequer conseguimos perceber o que é que, como não sabemos o que é amor, verdadeiramente, não é? Entramos numa situação de aceitar as coisas mais cabrosas como demonstrações de afeto, não é? E que são manipulações e que são, no fundo, maneiras de controlo, não é? Tem tudo a ver com controlo e com poder. Exatamente, é isso que eu acho. E ela relatou exatamente isso. Eu nunca percebi que esse controle que ele tinha sobre mim, de telefonar e onde eu estou, se telefonasse no telemóvel, ela não atendesse, telefonava para casa, pedia para falar com a filha, que isso era algum tipo de situação que poderia ser agravada. Claro. Nem sequer percebia, não é? Por isso que eu disse, vamos falar sobre o assunto, porque quando é uma agressão física, é mais fácil, obviamente, de identificar. Mas as outras situações que são mais atenuadas, é muito mais difícil da mulher perceber que ela está ali envolvida. Eu costumo dizer que é um emaranhado, é como se fosse uma teia de aranha. Uma teia de aranha. A pessoa vai entre a teia e nem sequer... E não consegue escapar. Depois ela está ali envolvida e não consegue escapar, exatamente. Entendendo, Paulo, esta sensação de viver numa teia e não conseguir escapar é a esmagadora maioria das circunstâncias de quem provavelmente se encontra no momento de fazer essa denúncia, não é? Eu estou numa teia, eu não me consigo safar disto, não é? Eu não consigo fugir disto. E é isso, acho que é importante relatar e voltar a dizer, a violência doméstica não é uma coisa circunscrita a uma classe social. Existe em todos os tratos sociais, existe de todas as maneiras. Ainda há essa lógica de que é uma coisa que acontece com pessoas que ou têm menos instrução ou que de alguma maneira vivem em contextos mais desfavorecidos.
vamos mudando os comportamentos e vamos mudando os raciocínios relativamente a isso, mas ainda temos muito este preconceito de achar que este é um crime que claramente está mais focado nas classes mais desfavorecidas ou menos letradas, e que isso acaba por potenciar a violência doméstica. A questão da teia eu acho que é determinante. Também há já estudos que identificam no âmbito da violência doméstica, felizmente, várias décadas depois, temos essa capacidade de podermos dizer e começar a olhar para a estatística e retirar da estatística aquilo que faz sentido retirar. Uma das questões que ultimamente se tem falado também no âmbito da violência doméstica é que, por exemplo, por norma, o ciclo do namoro, mesmo em termos de denúncia de violência doméstica, acontece 3 vezes até que a vítima, pela 4ª vez, então encontra uma solução. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a vítima apresentou denúncia uma vez, houve o perdão, houve a lua de mel, houve a paz podre, como aqui foi referida, e voltou novamente a ser violentada psicológica ou fisicamente, voltou novamente a apresentar denúncia, voltou novamente ao processo de namoro, de exclusão, de perdão e a paz podre, e só na 3ª vez é que verdadeiramente a vítima, muitas destas, é que acabam por assumir que de facto é uma ruptura. Não há hipótese de voltar a haver um perdão, não há hipótese de voltar a haver uma 3ª lua de mel. E este também é um ciclo que em termos de teia também é complicado e para o qual naturalmente as forças de segurança cada vez mais vão tendo esta percepção de começar a ler, de começar a interpretar, de começar a evidenciar alguns sinais, o que não dignifica logo, ou melhor, o que não estabiliza logo aquela questão de que pelo facto de ser a primeira vez e de ser uma situação ainda muito ténue, que não deva de ser apresentada uma denúncia de violência doméstica de forma nenhuma. Todas as vítimas, independentemente do contexto em que são vítimas, têm o direito a serem verdadeiramente recebidas numa esquadra PSP com a dignidade e com a capacidade enquanto vítimas de darmos quase os parabéns por ter dado esse passo, e a partir daí acompanhar esta vítima, fazer os relatórios de violência doméstica, fazer as visitas de violência doméstica, fazer os relatórios que são necessários fazer ao longo de todo este processo, falar com estas pessoas. Muitas destas pessoas, quando entram neste ciclo, muitas destas mulheres quando entram neste ciclo têm alguns contactos do polícia, que a ouviu pela primeira vez no espaço da violência doméstica, da psicóloga no âmbito da segurança social, que a ajudou a avaliar a sua situação, a encontrar uma casa de abrigo, e portanto todo este processo acaba por ser muito pessoalizado. Sim. Numa primeira fase da sua vida, e é importante que esta primeira fase seja de facto determinante para o sucesso futuro. Quanto tempo é que uma pessoa pode ficar numa casa de abrigo? Existe uma moldura? Neste momento eu não tenho dados que quantifiquem isso, eventualmente a Hilda poderá dizer. Não tenho francamente a ideia se nós temos um deadline a partir do qual a pessoa tem que encontrar uma solução. Naturalmente uma casa de abrigo é uma casa de passagem. Não faz sentido uma casa de abrigo ser algo que fica para sempre, de forma nenhuma. É transitório. Qual é o limite máximo? A Hilda poderá naturalmente contextualizar. Eu queria dizer só que em relação ao ciclo da violência, que quando há uma escalada de violência ou estes episódios se aproximam cada vez mais, é quando as vítimas necessitam de pedir ajuda. E em relação aos vários pedidos de ajuda, também é importante dizer às pessoas que sempre que uma vítima nos pede apoio, devemos dar o nosso melhor para ajudar, mas também temos que compreender que muitas vezes, devido a este ciclo, regressam ao agressor. Enquanto acreditarem que pode haver uma mudança, vão regressar à relação, e nós temos que saber entender isso e não ficarmos muitas vezes melindrados e melindradas porque fizemos tanto e depois a vítima voltou para casa. Não, temos que perceber que isto faz parte de todo o processo e continuarmos disponíveis para ajudar, porque vai chegar o dia em que esta mulher vai deixar de acreditar e vai receber a nossa ajuda e libertar-se desta violência. Hilda, eu acho que uma das coisas importantes, se calhar aqui só a realçar, é qual é o gatilho. Há um gatilho específico, tem a ver com o quê? Tem a ver com quando isto se estende às crianças, tem a ver com algum contexto em particular? Há vários gatilhos.
há vários gatilhos. Estes da escalada da violência ou da frequência dos episódios violentos. Depois, a questão das crianças e das crianças que, por exemplo, como nos contava a Aline, tentarem defender a mãe, o perigo que é para estas crianças o meterem-se no meio e tentarem defender a mãe. E às vezes é isto que leva as mulheres a decidir definitivamente que querem sair. É importante dizer que as crianças, não se pode dizer que ele agride-me e maltrata-me, mas é bom pai, porque uma pessoa que maltrata a nossa mãe não é um bom pai, nem sequer é uma boa pessoa, para quanto mais um bom pai. E as crianças sofrem muito com estas situações e elas também são vítimas. Aliás, agora já existe o estatuto de vítima para as crianças. Sim. E as crianças que presenciam situações de violência doméstica também são consideradas vítimas, e é importante dizer isto. O mal que se faz às crianças por permitir que elas assistam a estes episódios é terrível. As consequências em termos psicológicos são as mesmas que se a criança fosse ela própria agredida. Claro. Aline, concordas, imagino, não é? Eu ia salientar isso, que por muito tempo eu entendia que eu não era vítima, nem os meus irmãos, só a minha mãe. E depois de um tempo eu entendi, não, nós éramos vítimas. Exatamente por isso, por mim estar ali entre os dois e ter aquele pensamento, mas é o meu pai, não é? É o meu pai, ele faz isso com a minha mãe. E é exatamente o que ela disse, meu pai nunca nos tocou o dedo, nunca. Não me lembro do meu pai encostar o dedo em nenhum de nós, nunca. Mas essa violência era tão mais agressiva que eu acho que eu preferia que ele me agredisse ou por qualquer coisa, sei lá, fez alguma coisa errada, levou uma palmada desse gênero, porque isso é muito pior. Eu posso dizer que acho que dos meus 4 irmãos fui a que resolveu, digamos assim, psicologicamente melhor isso, porque o meu irmão mais velho teve bastante problema psicológico para se relacionar ao longo da vida, laboral, relacionar com os amigos. O mais novo também, que era muito pequeno na época, e eu também não consigo explicar porquê, não é? Tive uma reação e reajo de maneira muito diferente, não é? A maneira, as pessoas às vezes me dizem, você se relaciona com seu pai? Sim. Quem sou eu para julgar o que ele fez? Não é? Quem tem que arcar com as consequências do que ele fez é ele, não é? Eu sei o que a minha mãe sofreu, eu sei o que eu e os meus irmãos sofremos, mas eu também não quero guardar esse rancor, essa mágoa aqui dentro de mim que vai me fazer adoecer. Eu quero saber lidar com esse tipo de situação. Eu quero poder falar, eu quero poder ajudar outras mulheres ou outras pessoas vítimas de violência. É porque isso me deixa mais forte, é assim que eu interpreto. Aline, de que maneira que o facto de teres presenciado isso em criança modificou a maneira como és mãe? Porque imagino que, ainda por cima, mãe de um rapaz, aquilo que aprendemos também vem tudo daí, não é? Vem tudo das casas onde crescemos. Como é que foi tentares passar isso depois de seres mãe de um rapaz, não é? Como é que foi? Exatamente. Eu tinha muita preocupação, muita. Eu pensava, quando meu filho começar a se relacionar, eu tenho que explicar para ele como agir com a mulher. Só que eu fiz isso muito cedo. Eu me lembro que ele tinha por volta dos 6 anos e falou que uma coleguinha era gordinha ou algo do gênero, e eu disse, meu filho, jamais diga a uma mulher que o cabelo dela está feio, ou que ela é mais gorda ou mais magra, nunca diga isso. Por quê, minha mãe? Ele me perguntou. Eu falei, porque é indelicado. Eu dizia, não se encosta o dedo numa mulher. Eu sempre expliquei isso ao meu filho, sempre. E uma vez me chamaram na escola, ele tinha mais ou menos uns 8 ou 10 anos, que ele tinha sido agressivo com uma miúda, e ele me olhava e dizia, eu não fiz nada, eu só toquei na mão dela. E eu chamei, olhei nos olhos dele e disse, filho, o que importa é o que ela sentiu. Para ela foi invasivo tocar na mão dela. Mas no fundo também passa pelas mães passar essa informação, não é? Não é só, ou seja, não é uma coisa que seja só referente à escola, não é? Não é na escola onde aprendemos tudo sobre a vida. Claro que sim. Eu tive sempre muito essa preocupação de conversar com meu filho sobre isso, até porque ele sempre soube de tudo. Eu contei o que passei, ele sabe a história da minha mãe, ele sabe tudo, e quis sempre deixar
esclarecidos sobre o assunto para que pudesse entender que aquilo era uma coisa que nem eu queria viver e nem eu queria que o meu filho vivesse e nem tivesse aquilo em nenhum tipo de relação, por uma questão de educação mesmo. Hilda, ficámos com uma pergunta pendurada sobre as casas-abrigo. Quanto tempo é que uma pessoa pode ficar numa casa-abrigo? O tempo que está estipulado são 6 meses. Mas esses 6 meses podem ser renovados após uma avaliação da equipa técnica. Se a equipa técnica avaliar que é necessário permanecer mais 6 meses, mas claro, isto não pode ser mais 6 meses e depois outros 6 e depois outros 6, isso não pode acontecer, não é? Este período é para que aquela vítima vá preparando a sua situação para depois poder sair. Ser autónoma, não é? Ser autónoma, sim. Nós no Porto, por exemplo, a UMAR no Porto, o nosso centro de atendimento, tem 3 apartamentos que foram cedidos pela Câmara Municipal de Gaia e nestes apartamentos sim as mulheres podem ficar mais tempo, porque nós achamos que seria importante a estabilização emocional de uma vítima, emocional, profissional, pessoal, tudo. Não acontece em 6 meses. 6 meses é muito pouco tempo. E então temos estes apartamentos em que não há uma institucionalização como numa casa-abrigo. Os apartamentos podem ou não ser partilhados por mais de que um agregado familiar, mas não têm de cumprir horários fixos de entrada, de saída, de jantar. A única coisa que é necessário é que essa vítima não tenha um risco nem muito elevado, não é? Temos que avaliar o risco para aquele local e se não houver risco naquele local, elas podem usufruir desses apartamentos, e isto é uma resposta muito importante e que deveria existir a nível nacional. Claro. Já estamos a terminar a nossa conversa, sendo que este é um tema que poderíamos sempre discutir durante muito mais tempo. Uma das questões que se calhar paira na cabeça de quem está a ouvir e a ver é de que forma é que eu posso ajudar, não é? Porque muitas vezes não está a acontecer comigo, mas está a acontecer com uma amiga minha, com alguém que eu conheço no trabalho. Sei que a IKEA tem um projeto contigo em que acompanha colaboradores da IKEA que têm algum tipo de situação dessa natureza. Aliás, se quiserem ver esse episódio na primeira temporada, acho que é o 2º ou 3º episódio em que falamos sobre violência doméstica, conhecemos uma colaboradora da IKEA que de forma muito corajosa também contou a sua história. Como é que nós podemos, enquanto cidadãos, intervir? Acima de tudo, logo pela condição que podemos ser sempre anónimos. Ok. E isto é algo que as pessoas muitas vezes têm medo. De que forma é que aquele agressor, sabendo que eu, enquanto seu vizinho, porque denunciei, vou ser eu que vou sofrer as consequências daquela animosidade que eu já vejo do outro lado da parede. Nós temos várias alternativas, ou por e-mail, ou por chamada telefónica, com o bloqueamento do número da chamada telefónica. Temos um contexto vário de várias opções que nos podem permitir, até por sermos amigos das pessoas em questão, de denunciar à polícia aquilo que se está a passar. Um e-mail que entra numa caixa de correio institucional da PSP, uma mensagem que entra pelo Facebook da PSP, uma mensagem que entra pelo Instagram da PSP, quando tem um contexto de violência doméstica, é tratada como se de uma violência doméstica entrasse numa esquadra exatamente no mesmo momento. Isto é, a nossa resposta perante aquilo é tentar perceber desde logo, no contexto daquela vida, daquela pessoa, se de facto existem motivos para estarmos perante um crime de violência doméstica. Há falsas denúncias? Há falsos e-mails? Existem. Mas percentualmente, seguramente, muitas das denúncias anónimas são muito mais as que são verdadeiras do que são as falsas. Aliás, os números não mentem, não é? E são gigantescos, não só em Portugal, como de resto já foi frisado aqui, mas continuamos com muitas mortes. Impedir a morte, impedir que se chegue ao ponto do homicídio, é possível? Esse é o nosso desafio. Todos os dias, sempre que entra uma vítima numa esquadra da polícia, no espaço ao caso da Amadora, o nosso principal objetivo é garantir que mais do que nós vamos conseguir ter um papel determinante neste primeiro passo, é garantirmos que tudo aquilo que é feito posteriormente a este primeiro passo
leva à estabilização da vítima e leva à sua vida normal sem o pânico, porque quer queiramos, quer não, está sempre subjacente, claro, infelizmente, de poder ser uma vítima de homicídio. A conversa já estamos a terminá-la, os números continuam grandes, como há pouco dizia. Estima-se que ao longo da última década a violência doméstica já tenha afetado 736 milhões de mulheres no mundo inteiro. A pandemia veio gravar este caso, por exemplo, alguns dados que tenho aqui, a CNN apurou que os confinamentos ajudaram a escalar ainda mais o problema. Em França houve um aumento de 42% das intervenções policiais sobre denúncias de casos de violência doméstica. Na Bélgica, o número de chamadas para linhas de apoio aumentou 70% entre a primeira e terceira semana do primeiro confinamento geral. Em Itália, o número de casos de violência doméstica triplicou com a pandemia, e no Uganda a percentagem de casos registrados de violência doméstica aumentou 522% após a introdução das medidas restritivas. São obviamente países com enormes assimetrias, e a Itália não tem absolutamente nada a ver com o Uganda, mas no imediato o que é que pode ser feito? Porque a sensação, e já tive esta conversa algumas vezes ao longo dos anos, e se for falar com outras pessoas da minha família já tiveram esta conversa muitas vezes ao longo dos anos, e parece que estamos sempre a ter a mesma conversa. Ou seja, é muito bom aplaudir os esforços que são feitos, e ainda bem que são feitos, mas parece que há qualquer coisa endémica que nós não conseguimos controlar. É o machismo? É o que é que tem que ser feito na sua experiência? E depois convido-vos a partilhar. O que é que no imediato acha que poderia ser feito para... Isto é uma questão de educação. Ponto. É educação, não é? Ponto. É uma questão geracional. A Aline já testemunhou aqui aquilo que tem que ser feito. Eu acho que aqui o lead da mensagem da Aline é: eu sei exatamente aquilo que não quero. Para mim, para a vida dos meus, para o meu relacionamento futuro, seja ele qual for, em que circunstâncias for. E eu acho que esse é claramente o lead que temos que tirar, sim, no âmbito da violência doméstica. Depois é educar as crianças, é educar os nossos filhos para aquilo que não podem tolerar, as nossas filhas para aquilo que não podem tolerar. Logo no namoro, na adolescência. Logo no namoro, e também por causa disso a polícia tem apostado ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, num programa que é a violência no namoro, para também potenciar desde logo, muito cedo, para que as crianças possam identificar os sinais. Quanto mais cedo identificarmos os sinais, mais vamos potenciar no futuro que aquele futuro adulto, aquela futura mulher, não seja ela própria também uma vítima de violência doméstica. E é esse trabalho que temos que continuar a fazer. Felizmente, aquilo que eu posso dizer, bem ou mal, mas aquilo que tenho tentado perceber do ponto de vista estatístico, é uma das possibilidades que temos, olhando para um território como é o Concelho da Amadora, com 175 mil pessoas, um dos territórios mais densamente populacionados de Portugal. Nós temos, em média, nos últimos anos, 5 mil crimes denunciados na Amadora. Estabilizou nos últimos 3 anos. Também a violência doméstica estabilizou nas 500 denúncias por ano. Não quer dizer que estejamos confortáveis com isso. Enquanto tivermos uma vítima de violência doméstica, sim, temos que estar desconfortáveis com esse, claro, porque é que aquilo aconteceu e da forma que aconteceu. Mas julgo que isto é claramente um trabalho que já começou na década de 70 com a UMAR, que vai continuar nos próximos anos, com uma comunidade cada vez mais alerta para esta realidade e cada vez mais consciente, que é educando que vamos prevenir situações destas no futuro. Ilva, concorda? Sim, eu na minha primeira intervenção falava da prevenção primária, que é exatamente isso. O fundamental, claro que a prevenção secundária e terciária, que são os centros de atendimento e as casas-abrigo, também são importantes, mas a prevenção primária é fundamental. É preciso trabalhar com as crianças e com os jovens para que haja mudança. E isto não basta com ações de sensibilização, tem que ser um trabalho mais aprofundado. Nós sabemos que, claro, em casa, nós, os pais e as mães, temos um papel muito importante, mas nós sabemos que em muitas famílias há violência. Portanto, se uma em cada 3 mulheres são vítimas, uma em cada 3 famílias vivencia violência, claro, doméstica, não é? Sim. E por isso é preciso trabalhar na escola com estas crianças e com estes jovens, desde pequeninos, começar logo desde o infantário a trabalhar, como se começou a trabalhar as questões do tabagismo e da reciclagem, que depois as crianças levaram para casa essa forma de pensar e começaram a ensinar os pais, e isto serve também para as questões da igualdade e da violência. É muito importante trabalhar as questões da igualdade de género para combatermos o machismo.
Se começarem as crianças logo em casa a dizer mas pai, o que é que estás a dizer? Isso não faz sentido, não é? Já vamos começando a combater estas questões e a mudar estas crianças e estes jovens para que no futuro estas denúncias que estabilizaram agora, que elas cresceram muito desde que começaram, as primeiras respostas começaram numa subida exponencial até 2010, 2011, e depois, a pouco e pouco, começaram a estabilizar e agora queremos que comecem a descer, queremos que comecem a ser cada vez menos. Então temos que apostar nesta prevenção primária, trabalhar com as crianças e com os jovens. É importante também este trabalho, por exemplo, que está a fazer o IKEA com estes podcasts que ficam online. É importante que a comunicação social fale destes assuntos, discuta estes assuntos para mudarmos as cabeças. É preciso uma mudança da sociedade. É preciso que comecem a ver as relações e a ver o papel das mulheres de uma forma diferente para que as respeitem e não exerçam violência sobre elas. Sim. Aline, deixo para ti o final desta conversa. Há alguma palavra de força que queiras dar a quem neste momento está a atravessar isto e está se calhar a ouvir esta conversa às escondidas, o que também pode acontecer? Que tenham coragem, que tenham força, que acreditem que o sistema pode sim ajudar, se apoiem pessoas próximas, amigos, familiares e os outros também que pensam que não querem ou não podem intervir, intervinham sim. A minha mãe precisou dessa ajuda e ninguém quis intervir para ajudá-la. Apoiem, falem sobre o assunto, eduquem os seus filhos, ensinem as suas filhas e os seus filhos aquilo que eles não querem, não aceitem menos do que respeito e para que essas pessoas saibam lidar com esse tipo de situações, que tenham sim força e que sim amanhã é muito melhor e pode ser muito mais bonito. Todas as pessoas têm o direito a viver numa casa onde se sentem, onde estão seguras. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigado a todos os meus convidados por conversarmos hoje sobre este tema tão importante. E já sabe, se vir alguma situação de violência doméstica, se tiver informação, por favor, denuncie e ajude quem às vezes não consegue ainda arranjar as ferramentas para fazê-lo sozinha ou sozinho. Obrigado a todos. Nós voltamos com mais um podcast igualmente IKEA em breve. Já sabe, pode sempre ouvir nas aplicações de podcast ou no YouTube. Adeus.